A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos estudar a 8ª lição da classe de adolescentes e tem como título, vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Este é o título. A lição será ministrada no dia 24 de agosto, se assim for o cronograma aí da sua amada igreja. A leitura bíblica que o professor deverá realizar em sala de aula se encontra na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, capítulo 3, versículo 11 ao 15. A mensagem principal está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e diz: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Provavelmente essa versão aqui é a NTLH ou NVI, é uma versão mais tranquila para o entendimento dos nossos alunos aí devido à sua faixa etária. Talvez o professor costume utilizar muito a Almeida Revista e Corrigida, mas é bom também ter outras traduções. Eu, por exemplo, aqui eu tenho essa NVT, né? Eu gosto muito de utilizar a NVT, mas o importante é que é a palavra de Deus. Mas devido à faixa etária, é interessante também nós podermos ensiná-los desta forma, mas não estou aqui, né, criando uma regra, que cabe muito ao professor, cabe exatamente ao amado professor aí, a ter a sua melhor dinâmica em sala de aula, né, a sua aula preparada. Objetivos: mostrar uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro, refletir sobre a promessa da volta de Jesus Cristo, destacar a importância do crescimento espiritual. E nesta lição nós teremos dois temas aqui que serão centrais: a vinda de Cristo e a necessidade de crescimento espiritual. Então nós vamos lembrar os nossos alunos sobre que Jesus está voltando, né? Que o Rei está próximo a voltar. O dia que ele vier para buscar a sua igreja está próximo. Nós devemos sempre lembrar isso também aos nossos alunos. É uma palavra necessária a todos, a todo cristão, ao ímpio principalmente, né? Porque nós estamos na caminhada, nós aguardamos agora o dia que Jesus nos buscar, nós seremos abençoados e iremos ao céu. Mas o ímpio precisa ouvir esta palavra. E também falaremos sobre a necessidade de crescer, sobre o crescimento espiritual, de poder se tornar um melhor cristão na caminhada, melhorando as suas atitudes, seus atos, reforçando seu caráter, para que assim possa dar frutos que o Senhor se agrade em cada um de nós. E isso baseado na segunda carta de Pedro, que é a que nós estudaremos hoje. Estudamos na última lição a primeira carta de Pedro, mas é o mesmo Pedro, é o mesmo discípulo, apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, fundador de igreja ali, ele foi o líder de igreja ali no caso de Jerusalém, um grande líder também, que o Senhor Jesus abençoou, derramou o seu Espírito Santo, capacitando-o para que pudesse exercer esta função. Devemos lembrar aos nossos alunos que Deus também tem projeto para a vida de cada um deles e que Deus quer enchê-los com o Espírito Santo, que Deus quer batizá-los, que Deus quer dar entendimentos, coragem, ousadia, determinação para fazer mais nesta obra maravilhosa, assim como foi com este grande homem de Deus. E o tópico 1 diz: uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. O autor da carta, então, nós já falamos que era Pedro, e isso ele até utiliza na carta, o autor se apresenta como Simão Pedro, servo do Senhor, então demonstrando ali a sua humildade, porque ele estava ali para servir ao Deus Todo-Poderoso, e servia com humildade, mas também ele reforçava a autoridade de Cristo, a autoridade que Deus deu sobre a vida dele para que ele pudesse escrever à igreja. Ele era um servo humilde, mas esses que são humildes, Deus capacita de uma forma poderosa, e ele tinha a autoridade, e ele poderia sim se qualificar como um apóstolo, como alguém enviado para a pregação do evangelho, e para que os irmãos assim recebessem a carta e pudessem observar aquilo que Deus estava falando através da vida dele, e assim a igreja pudesse, os irmãos ali pudessem ter uma mudança que fosse necessária, um reforço, uma saudação, uma exortação, para que pudessem assim agir como cristãos verdadeiramente. Sempre as cartas eram escritas, né, com o intuito de ajudar os irmãos em cidades distantes. Então a carta, o tópico 2, para quem a carta foi escrita, a carta é direcionada a pessoas, obviamente a pessoas que por causa, e aqui está a justificativa, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. Está falando dos salvos em Cristo. Então a carta foi enviada para os salvos em Cristo que receberam a Jesus. Agora tem uma vida e precisam estar sempre observando a vontade do Pai. Então a escritura da carta é exatamente para reforçar que os irmãos continuem na fé, na caminhada. Então tal declaração, ela é assim abrangente e genérica, tanto que serve para os nossos dias hoje. Nós recebemos a salvação em Cristo, recebemos a salvação e temos
uma caminhada a trilhar. E ele lembra aos irmãos que esta é a segunda carta que ele está escrevendo. Portanto, somos levados à conclusão de que os destinatários são o mesmo da primeira carta que nós estudamos na lição anterior. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Então, a carta foi escrita devido a um problema interno na igreja local. Problemas surgem nas igrejas, isto é um fato que nós sabemos, nós que estamos aí na caminhada, mas Deus ele dá sabedoria para contornarmos todas as situações, para resolvermos as situações. Na classe dos adultos, nós estamos estudando exatamente sobre a igreja de Jerusalém. E uma das lições falou sobre esta questão, que houve problema ali na primeira igreja. E na primeira igreja, ali, o problema foi resolvido porque os homens de Deus tiveram a atitude de colocar o problema à mesa, ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, a orientação, e resolver ali entre os irmãos também. E o problema foi sanado e a igreja continuou crescendo. Certamente, Pedro estava ali e ele soube agir também com esta igreja também que estava enfrentando este tipo de problema. Ele sabia como agir, porque ele foi ensinado, Jesus, aos pés de Jesus, ele esteve com Jesus. Então Jesus ele foi o maior professor, o mestre de todos que já existiu. Mas qual era esse problema interno? Qual era? Falsos professores, falsos ensinos, pessoas ensinando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ou um falso evangelho, uma heresia. Este era o falso ensino que muitas das vezes os discípulos, apóstolos, os escritores alertaram as igrejas para que pudessem observar apenas o evangelho de Cristo, que era necessário crescer na fé e no conhecimento para que não caísse nas armadilhas do inimigo, porque esta é uma das armadilhas do inimigo, trazer o falso ensino para dentro da casa do Senhor. E os nossos alunos são bombardeados constantemente com a internet, porque a internet tem pessoas de todos os tipos, intenções de todos os tipos, e ali, muitas das vezes, eles são bombardeados com heresias, com doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, com ideologias contrárias à palavra de Deus, com coisas que os façam tirar da presença do Senhor. Mas aqui está um alerta que serviu para os irmãos ali e serve para os nossos alunos também nos dias de hoje. O tópico 2, os falsos mestres e a vinda de Cristo. Na época que Pedro escreveu esta carta, alguns falsos mestres infiltrados na igreja local rejeitavam os ensinamentos de Jesus. Estavam ensinando que a volta de Jesus não aconteceria. Olha só o engano que eles estavam cometendo ali, o erro que eles estavam ensinando, que a volta de Jesus não aconteceria. Isto era uma mentira. Jesus ele vai voltar. A vinda de Jesus está próxima. Porque muitos dali eram pessoas que não haviam convertido ao Evangelho de Cristo, praticantes do judaísmo, que tampouco entenderam que Jesus já havia vindo ali, a primeira vinda de Cristo havia acontecido. Mas Jesus ele estava... agora a palavra era anunciada que a segunda vinda de Cristo aconteceria. E muitos ali nem acreditaram na primeira vinda de Cristo. Então nós, como cristãos, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo aqui para buscar a sua igreja, a vinda dele, para buscar a sua igreja, enquanto muitos ainda aguardam a primeira, e tem outros que nem acreditam que Jesus existe, que Jesus vai voltar nos dias de hoje. Quantas pessoas, quantos ateus hoje tem, e muitos deles aí estão querendo enganar a nossa juventude. Quantos querem enganar, tirar os nossos jovens do caminho do Senhor, justamente com as ideologias contrárias à palavra do Senhor, com as teorias, com as doutrinas contrárias à palavra de Deus, justamente para tirá-los da presença de Deus. Mas nós estamos aqui usados pelo Senhor e o Senhor nos capacita para falarmos a palavra dele com autoridade e assim alertarmos os nossos alunos para que perseverem na vontade de Deus, perseverem em realizar a vontade daquele que nos chamou para fazermos esta obra maravilhosa. Este era um problema já há muitos e muitos anos atrás. Imagina nos dias de hoje, que tem crescido o número de ateus, de pessoas que não acreditam no Deus Todo-Poderoso. Então aqui, voltando ali à igreja, eles fingiam ser crentes, participando da adoração pública, porém ensinavam mentiras e viviam de forma imoral. Isto é um problema sério e pode acontecer as pessoas fingirem serem cristãos, estarem dentro da igreja, mas pregando um evangelho falso, ou não pregando, ou mentindo, ou enganando, levando o engano ali aos demais irmãos. Inclusive, os nossos alunos também, os nossos adolescentes são atacados constantemente. Então, Pedro alerta que Deus os julgará, assim como julgou os anjos que pecaram. Então, nós podemos, que nós como cristãos, nós que já temos a maturidade, que como líderes, como também professores, nós devemos orar para que Deus ele possa intervir nesse tipo de situação. Nós devemos tomar a atitude também, de alerta, de repreensão, de exortação, de fazer com que a pessoa volte
ao caminho ou converta-se ao caminho, mas que não podemos deixar também o engano ser passado ali adiante, né? Então é necessário cautela, necessário que entenda a situação, que quem tem a liderança, quem tem o entendimento, veja o problema e possa agir. E orando ao Senhor para que Ele possa intervir caso persista. E Deus, Ele intervém. Porque com aquilo que é de Deus, não se brinca. Aquilo que é de Deus, Deus está vendo tudo, né? Ele está contemplando tudo, todos os acontecimentos que acontecem, exclusivamente com os seus filhos, aqueles que o inimigo tenta fazer o mal. Então Deus está vendo. Deus julgou os anjos ali que rebelaram contra ele. Deus, ele deixou que a sociedade, a época de Noé, perecesse por causa que eles zombaram de Noé. E Noé era um homem de Deus. E ele estava pregando a verdade, mas estava sendo zombado. Então eles receberam o seu devido juízo. As cidades de Sodoma e Gomorra, que desprezaram o chamado de Deus para a volta, para o arrependimento. Então aconteceu desta forma, porque Deus, ele está olhando para os seus filhos. Esses falsos professores sofreriam consequências. Haveria juízo para aqueles que são infiéis a Jesus. Certamente muitas situações na Bíblia, nós vemos pessoas que se levantaram contra o Evangelho de Cristo, mas nós não sabemos, a Bíblia não fala o fim de cada um. Mas certo é que pagaram o preço. Deus é Deus de justiça. E teve situações que nós sabemos da história, mas teve situações que não. Mas certo é que Deus, ele age com justiça pelos seus. Pedro faz questão de destacar o cuidado de Deus com aqueles que lhes são fiéis, como foi o caso de Ló. Ló foi fiel, ele observou aquilo que Deus falou. Deus falou para ele que não olhasse, que pudesse ir adiante, que Deus cuidaria, Deus providenciaria, abriria as portas novamente. E ele confiou e assim foi abençoado. A mulher de Ló, no caso, não foi, né? Ela olhou para trás e se tornou em estátua de sal, por causa da desobediência, por causa que olhou para trás. Muitos pensam que Jesus está demorando para voltar. E talvez esta fosse um dos pontos que os enganadores ali dentro da igreja estavam pregando. Só que Jesus, ele não está demorando. Jesus está permitindo que todas as pessoas da terra ouçam o Evangelho de Cristo e tenham o Evangelho, tenham o entendimento antes que ele volte para buscar a sua igreja, a sua promessa. Todos serão alcançados. E a igreja está aí cumprindo seu papel, inclusive nós aqui também. Portanto, deixe seu like aí, meu irmão, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Vamos fazendo aí a nossa parte para que a palavra chegue às outras pessoas. E a internet, com certeza, é um canal que as pessoas utilizam muito para pregar a palavra de Deus, né? As pessoas estão aí, muitos falando do amor de Deus, muitos com o propósito verdadeiro, cumprindo a palavra do Senhor, e Deus está se fazendo presente na vida de muitos através mesmo da internet. Então, o tempo de espera é uma demonstração da paciência divina, a fim de que ninguém se perca. Por esta razão, nós devemos interpretar o tempo pela perspectiva de Deus. Por quê? Pois o seu dia virá como ladrão. Deus, ele vai vir no abrir, vai ser como no abrir, piscar de olhos, vai ser no estalar, no momento. Então nós não podemos relaxar espiritualmente. O tempo de Deus é o tempo dele. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o melhor para cada um de nós. Certo é que ele vai voltar para buscar a sua igreja e nós devemos agir como cristãos o tempo inteiro, vigiando e orando para não errarmos, não cairmos em tentação. E assim o Senhor possa levar-nos daqui para a sua presença e nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida conforme ele espera de cada um de nós. Nosso papel é continuar, é perseverar, combater o bom combate dia após dia, sem mancha, sem culpa, rejeitando todo engano e toda imoralidade. Todo engano seja rejeitado, seja anátema, como o apóstolo Paulo ali escrevendo aos Gálatas. Se houver algum evangelho que é diferente daquilo que Jesus ensinou, seja anátema, seja retirado, seja maldito, seja tirado do meio da igreja. Esta foi a instrução do apóstolo Paulo, esta também é a instrução de Pedro, aos irmãos ali que ele escreveu a carta. Crescer é a nossa vocação, é o tópico 3. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos, todo cristão. Ele não pode ficar de braços cruzados. A obra é grande e se todos nós agirmos, esta obra vai crescer. E se nós tivermos o desejo de crescer, tem espaço na obra do Senhor. Se nós tivermos o desejo de realizar algo mais,
Uma verdade é que muitos querem sim fazer algo mais na presença de Deus, mas muitos hoje não querem pagar o preço. A verdade é que em muitas atitudes da vida, as pessoas não querem pagar preço. As pessoas querem um resultado. Mas na obra de Deus não é diferente, na presença de Deus. Para buscar do Senhor, o Senhor dá. Ele dá gratuitamente, Ele abençoa. Ele já abençoou cada um de nós com a salvação. Então nós já somos abençoados. Deus não cobra, Deus não faz. Mas se eu quero, eu tenho que buscar mais. Eu tenho que pedir ao Senhor, eu tenho que orar. E para que Deus entenda aquilo que nós queremos também. É como pedimos as coisas aos nossos pais, por exemplo, quando criança, né, com nossos alunos aí, muito bem sabendo disso, eles são dependentes dos seus pais e pedem aos seus papais aqui da terra. E o nosso Deus não é diferente da ação que nós devemos ter com Ele, né? Devemos lembrar isso dos nossos alunos, que é como no trato com a nossa família. Pai, agora o Pai Todo-Poderoso, Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser cheio, eu preciso de autoridade da Tua Palavra, eu preciso de coragem, eu preciso de amor. É necessário que eles falem com Deus, isso é importantíssimo. De igual modo, aqueles que nasceram na fé devem crescer gradativamente. Todos os dias nós devemos crescer na presença de Deus. E como podemos crescer? Observando a palavra de Deus, estudando a palavra, ouvindo os louvores, louvando ao Senhor, treinando também, se a pessoa gosta de tocar música, instrumento, aprendendo, se a pessoa quer pregar, quer ensinar, sempre crescendo gradativamente, dia após dia, escadinha por escadinha, degrau por degrau, né? A verdade é essa. Essa é uma realidade tanto biológica, e nós, para chegarmos à estatura de adulto, nós precisamos alimentar bem, precisamos aprender também, né? Essa questão também intelectual, tudo. E a vida espiritual também é dessa forma, crescimento, e o crescimento precisa de energia, precisa de alimento, e o alimento é a palavra de Deus. E a oração, estar jejuando, buscando, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, né? A vontade do Senhor. O propósito de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E por isso precisamos entender que todo crescimento, inclusive espiritual, exige também esforço e disciplina da nossa parte. O crescimento exigirá que façamos todo o possível para desenvolvermos virtudes como fé. Precisamos de ter fé. Este é um ponto importantíssimo, meus irmãos, que nós devemos lembrar aos nossos alunos. Ter fé no Senhor. Ter a certeza de que Ele pode fazer nas nossas vidas, que Ele pode realizar o impossível ou o possível também, aquilo que é necessário. Fé em Deus, confiar nele, somente nele, somente na força do seu poder, porque ele tem o controle de tudo. Então que eles tenham fé, insista com os nossos alunos aí, com os seus alunos, que eles possam confiar no Deus Todo-Poderoso. Bondade, ser bondoso, ter amor pelos seus, pelos que não são seus também, né? Pelos que estão também necessitados. Bondade, agir com bondade. Conhecimento, a busca pela revelação de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. A busca pela vontade de Deus ela é importantíssima para que possamos ser bem-sucedidos. E os nossos alunos precisam de conhecer a palavra de Deus. Insista com aquele aluno que não está indo na escola bíblica. Chame a atenção dele, chame com amor, com carinho, lembrando a importância. Fale com os pais, mas não permita que ele seja enganado pelas filosofias deste mundo. Não permita que as vãs filosofias enganem e capturem os nossos alunos que estão aí na presença de Deus. Não podemos, de forma alguma, deixar nos contentar com tais situações. O domínio próprio, né? Saber ter domínio próprio, ter controle das suas ações, saber agir no momento certo, ou saber a hora de não agir também. E a perseverança que todo cristão deve ter mesmo, dia após dia. A questão do crescimento gradativo, perseverar. Haverá barreiras, Deus dará força para ultrapassar as barreiras. Haverá lutas, Deus dará força para lutar. Haverá montanhas para transpor, Deus dará a energia, a coragem, a ousadia para transpor os montes. A devoção a Deus, a devoção, esse momento que é necessário a todo cristão de adoração ao Senhor, de momento de separação, de exclusividade para o nosso Deus, de viver de forma exclusiva para Ele, de irmos à igreja, de irmos à escola bíblica, né, dos nossos alunos irem à escola bíblica, de estarem na presença de Deus, momento separado para Ele, essa devoção, amizade cristã, que eles possam ter amizades, pessoas que têm Deus, que têm Cristo em suas vidas, e não deixando de lado, ignorando as pessoas que necessitam do amor de Deus, mas que na caminhada possa andar com pessoas, estar lado a lado de pessoas que amam a Cristo e assim possam crescer, mas sempre lembrando também daquele que não ama a Cristo para que ele possa passar a amar. Este é o nosso objetivo, é a nossa intenção. E o amor, né? O amor
que é o que provém do nosso Deus, que pode ser demonstrado de várias formas, pode ser demonstrado pelo amor fraternal entre os irmãos, a consideração, o carinho, ter a empatia de dar aquilo que o irmão necessita, de estar junto em todas as situações. O amor de Deus, que ele esteja na vida de cada um dos nossos alunos. Tal crescimento resultará em uma vida frutífera, com discernimento e com firmeza. A partir do momento que os nossos alunos tiverem essas atitudes, essas virtudes, eles crescerão, eles terão firmeza naquilo que eles acreditam. E discernimento para lidar com todas as situações de sua vida. Pelos levantes do inimigo, eles poderão agir conforme a vontade de Deus, porque aprenderam aos pés do Todo-Poderoso. Deus abençoe em nome de Jesus e vamos aqui então para a dinâmica, muito importante, muito interessante também. A dinâmica tem como título Construindo a Escada da Fé. A base bíblica está em 2 Pedro 1, 5 ao 7. A escada espiritual, fé, então é a escada espiritual, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal, amor, é o que nós acabamos de falar aqui na lição. O objetivo é mostrar que a vida cristã é uma caminhada de crescimento contínuo. A vida cristã é uma caminhada. Ensinar aos adolescentes que a fé não é estática, não é parada, mas precisa ser fortalecida passo a passo. Os materiais, cartolina grande ou um quadro, pode ser um quadro branco, fitas coloridas ou folhas A4 com a palavra escrita, fé, virtude, né, cada folha, então conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal, amor, fita adesiva ou ímãs para colar no quadro. A introdução, vamos lá, pergunte. Vocês acham que, depois de aceitar Jesus, a vida cristã é só esperar o céu ou temos que crescer espiritualmente? Deixe eles responderem e depois leia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Distribua as palavras. Um adolescente segura cada folha, cada cartaz. Peça que venham à frente, um por um, e montem a escada no mural, na ordem que Pedro ensina. Né? Que interessante, que legal. Cada papel... Então, vai fazer uma escada com cada cartaz ali, cada papel no mural. Cada vez que o degrau for colocado, pergunte ao grupo: o que significa essa palavra no dia a dia de um adolescente? E isso agora que é, né, o momento deles desenvolverem o significado. Exemplo, domínio próprio. Dizer não aos vícios, pornografia, fofoca. E a reflexão: quando a escada estiver montada, explique. Pedro nos lembra que a fé é só o começo. Se pararmos no primeiro degrau, ficamos fracos e vulneráveis. Mas se continuarmos subindo, seremos fortes e frutíferos no conhecimento de Jesus. É uma dinâmica muito boa, né, meus irmãos? Conclusão. Leia 2 Pedro 1, 10 a 11. 1, 10 e 11. Diga: Deus quer que vocês tenham uma fé firme, crescendo sempre, até a entrada no reino eterno. E ore com eles, pedindo que Deus ajude cada adolescente a crescer em cada degrau da fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus e assim nós possamos vencer.